concedo a palavra para fazer a sua exposição o senhor Edmilson Sarlo, presidente das associações cooperativas de táxi. Tá bem. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o deputado Cabo Sabino, autor do requerimento, já de antemão parabenizar a iniciativa desse deputado, trazer um debate democrático de tanta importância para esta casa e, principalmente, trazendo os taxistas aqui que possa dar opinião, porque, na realidade, um projeto desta envergadura, ele impactará em cerca de 500 a 600 mil taxistas de todo o país. Então, parabenizo a atitude democrática e sábia por trazer a todos nós aqui nesta casa. Então, inicialmente, é importante dizer o que versa esse projeto de lei. Trata de alteração na Lei 12.468, que trata da profissão de taxista, onde no seu artigo 3º ele inclui o inciso 8º, dizendo que, em síntese, para ter o alvará de táxi, ou sua permissão ou autorização, ele terá que passar por uma prévia seleção mediante a processo de licitação pública. Importante dizer aqui, e aí eu já começo, em nome dos taxistas, os quais eu represento, nós representamos, a colocar totalmente contrária à propositura, não obstante a iniciativa do deputado, talvez ter a maior das boas intenções. Agora, não poderíamos deixar de ser favorável, aliás, de ser contrário, por as posições que nós faremos. Primeiro, ele diz que esse projeto tem fundamento na Constituição Federal, no artigo 22, inciso 11º. E aí ele comenta também na sua justificativa que a norma que regula essa profissão é a 12.468, mas que ela fere o que está previsto na Constituição Federal no artigo 37, inciso 21º. E aí começa, com todo o respeito, eu não sei se o nobre deputado, autor do projeto de lei, está presente, mas eu gostaria... Não, infelizmente, o deputado Alberto Fraga não se encontra no momento. Mas seguramente ele tomará conhecimento das nossas falas, mas aí, respeitosamente, aí começa, com todo o respeito, eu não sei se o nobre deputado, autor do projeto de lei, está presente, mas eu gostaria... Não, infelizmente, o deputado Alberto Fraga não se encontra no momento. Mas seguramente ele tomará conhecimento das nossas falas, mas aí, respeitosamente, comete-se de cara o primeiro equívoco. Por quê? Se puder, André Luiz, por favor, se puder colocar já para nós. Primeiro, o que diz o artigo 37 da Constituição? Ele vem dizendo o seguinte, que no inciso 21, ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços e compras, alienação, serão contratados mediante licitação pública, que assegura igualdade de condições. Gente, com todo respeito ao deputado, eu gostaria muito que ele estivesse aqui, para que nós pudéssemos ser interpelados e fazer esse debate, até porque eu tenho certeza que a ideia do deputado, as intenções são boas, mas há equívocos. Vejam bem, ele está colocando serviços serão contratados, esquecendo que o serviço concedido ao táxi, permitido ou autorizado, eles nunca são contratados. Na realidade, o serviço de táxi, isso aí quer dizer, quando a União, o Estado ou o município, o ente federativo, vai contratar obras, vai contratar serviço, tem que ser de licitação. E, logicamente, mas isso já acontece. Tanto é que quando o ente federativo, o poder público, ele vai contratar serviços de táxi, ele é obrigado a fazer licitação. Então, é um grande equívoco na questão desse artigo 37 da Constituição Federal, com relação a querer fazer essa colocação entre os táxis com relação ao seu trabalho, à sua concessão. E aí ainda é importante dizer, e aí vem a nossa segunda parte, que essa falta de regulamentação, segundo o autor do projeto, o deputado Cabo Sabino, ele diz o seguinte, que essa falta de regulamentação tem causado conflitos e processos judiciais.
Ele cita como exemplo o movido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em 2011, num processo contra a Prefeitura, em que apontava que o sistema municipal de licenças de táxi viola a Constituição Federal, o qual exige que todos os serviços públicos sejam licitados. Aí que vai a grande confusão. Primeiro, o Ministério Público perdeu a ação em São Paulo. Perdeu a ação em São Paulo. E aí, essa matéria já havia sido pacificada, e é importante que a gente observe isso. Se puder colocar a próxima tela, ela já foi pacificada no recurso extraordinário 359.444, julgado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. Ela já foi tratada essa questão e superada essa questão, o que resolveu, inclusive, em todo o país, a grande problemática de táxi. Se puder ir mais para frente, e aí vem o relator desse recurso extraordinário, ministro Carlos Veloso, onde, brilhantemente, ele fez um relatório onde afastou qualquer obrigatoriedade de licitação para o serviço de táxi. E ele fala ainda que ele destaca, então, destaca o parecer do então Procurador-Geral da República, professor doutor Geraldo Brindeiro. Quanto à alegação disso, o professor Geraldo Brindeiro, quanto à alegação de violação do artigo 175, que aí pairava a dúvida com relação de necessidade ou desnecessidade de licitação, ele afastou essa problemática. Quanto à alegação de violação do artigo 175 da Constituição Federal, não nos parece um procedimento licitatório para concessão das permissões aos taxistas, uma vez que o serviço de transporte executado por veículos de aluguel não se constitui atividade própria da administração, nem impede especialização na sua prestação de serviço público. Reparem agora, apesar do nome iuris de permissão para o exercício da atividade, na verdade, trata-se de autorização de serviços públicos, como é o caso dos táxis. Puder ir para a próxima, por favor. Aí ele complementa ainda, no seu parecer, no seu relatório, perdão, que os serviços autorizados são aqueles que o poder público, por ato unilateral, precário e discricionário, consente na sua execução por particular para atender interesses coletivos, sendo uma modalidade de delegação discricionária, em princípio, não exige licitação. Quem diz isso é o relator, ministro Carlos Veloso, e o qual 11 ministros do Tribunal Pleno acompanharam o seu parecer. Inclusive o Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, onde diz que, por todas essas razões, o pedido vênias ao eminente relator acompanha a divergência e desse provejo o recurso. Na próxima, por favor. Da mesma forma, o voto da ministra Ellen Grace, do STF. Senhor presidente, também vou acompanhar a divergência. Sua Excelência afastou adequadamente as alegadas ofensas ao princípio de isonomia, também da licitação. Quer dizer, foi afastado qualquer argumento de qualquer Ministério Público, qualquer um que se questiona essa questão, foi afastado e já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Quem acompanhou os votos, a próxima, por favor. Todos esses ministros são renomados pessoas do nosso judiciário. Ministro Carlos Veloso, ministro Marcos Aurélio, ministro Nelson Jobim, ministro Maurício Correia, ministro Joaquim Barbosa, ministro Carlos Aire Brito, ministro César Peluso, ministro Gilmar Mendes, ministra Ellen Grace e o ministro Sepúlveda Pertence. Todos eles pacificados. Isso em 2004. Mas ainda assim, e aí com todo respeito, deputado Sabino, nós tivemos problema que alguns ministérios públicos de alguns estados, desconhecendo esse relatório, desconhecendo essa decisão do STF, ainda assim insistia, passando por cima da interpretação do decidido do STF, ainda assim insistia, e na Fazenda Pública, em primeira instância, depois nos tribunais de justiça. E aí, por conta dessa confusão, alguns, você sabe que não é só nós, na nossa vida
pessoal, nem os deputados, o judiciário também comete equívocos. Eles não estão imunes a equívocos. E aí, vez ou outra, escapava uma decisão do tribunal. Aí, para superar essa questão, deputado Cabo Sabino, Vossas Excelências, aqui, nesta casa, votaram a Lei 12.587, que trata da mobilidade urbana. E aí, se puder ir para a próxima, que ela deixou bem... Pode passar para a próxima. Não, a próxima, essa agora. E aí que você tinha um problema, onde os ministérios públicos colocavam os nossos, se apoiava dizendo que, como a lei dizia, os serviços públicos de transporte individual, e ele falava que nós feríamos o artigo 175 da Constituição. E aí esta casa, sabidamente, e porque nós trouxemos aqui, quantas vezes nós viemos aqui, lideranças que estão aqui de todos os estados, aqui presentes, cada um aqui está representado pelo Rio de Janeiro, pelo Paraná, por BH, por São Paulo, por Guarulhos, estão todos aqui porque vieram aquela época aqui nesta casa trazer esse grande problema. E aí esta casa, juntamente com a presidente da República, decidiram mudar essa questão que poderia haver um problema. E ela mudou, eu costumo usar um termo, uma palavra feia, uma palavra que não deve se encontrar no dicionário, deputado. Mas ela despositivou, é uma palavra que, se vocês me perdoem, aquelas pessoas que amam o dicionário, a língua portuguesa, ela não deve existir, seguramente não deve existir. Mas onde ela positivava ali no seu artigo 12 inicial, que era um serviço público, e o STF já havia se manifestado contra isso, decidido, esta casa sabiamente modificou, passou para os serviços de utilidade pública, de transporte individual, devem ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal. Então, não há o que se falar em licitação. Eu quero aqui fazer um apelo a esta casa, deputado, eu gostaria de fazer um apelo para que, se o deputado estivesse presente, para que marquem, como ele é autor do projeto de lei, marquem para receber as lideranças, para ouvir os taxistas. Porque, às vezes, o parlamentar, na sua boa intenção, ele acaba prejudicando milhares de famílias, como é o caso dos taxistas. Nós tivemos em São Paulo uma decisão equivocada, uma liminar, mas que, se o juiz não julgasse o mérito, seria uma liminar de caráter satisfativo, ou seja, se caso o mérito não tivesse sido julgado, os alvarás de 33 mil taxistas, havia sido determinado a sua cassação e uma licitação pública aberta. E aí mora o grande perigo. Aí mora o grande perigo. Porque vários pais de família, com 20 e 30 anos de profissão de taxista, dependendo única e exclusivamente daquela profissão do seu serviço de táxi, estaria disputando com pessoas que nunca sequer pegou um táxi. E mais que isso, é a grande pegadinha do momento, a grande modinha do momento. Abrindo, quando se fala em licitação, não há que se falar em direito adquirido, não há, inclusive, há teses diferentes, que na licitação todo mundo tem que ter o mesmo direito, inclusive abrindo para empresas. Abrirão-se para grandes empresas, para grandes oligopólios, e deixarão mais de 600 mil pais de famílias em estado de penúria. Aliás, não tão diferente do que nós nos encontramos hoje, porque oportunamente a gente não tem como deixar de falar na questão que esta casa vem tratando, já foram várias audiências públicas, e a gente precisa que isso se avance. Não podemos mais permitir que veículos particulares possam fazer transporte de serviço remunerado de passageiros. Não é racional. Para concluir, nós estamos chegando, e aproveito o tema e linkar o tema, deputado Cabo Sabino, para a questão de trabalhar com carro particular. Isso já foi tratado nesta casa, nós estamos aguardando um projeto de lei para que venha resolver. Nós já tivemos 2 suicídios na categoria. 2 suicídios. Nós já tivemos questões aí de pessoas largando seus carros, todos endividados. Endividados, não conseguem pagar seus carros, não conseguem cumprir as suas dívidas.
E esta casa tem que tomar posição. Nós não podemos se curvar a uma empresa bilionária americana que vem aqui e põe os carros particulares para fazer serviço de transporte de passageiro. A gente espera, sim, uma resposta urgente desta casa. Nós estamos hoje, a gente presenciando situações praticamente de guerra civil, onde a gente controla a categoria, mas a gente vê violados, taxista querendo enfrentar esses motoristas clandestinos e a vice-versa é a mesma coisa, mas a imprensa não divulga. Você vê motoristas deste aplicativo que trabalha clandestino, andando armado e ameaçando o taxista, e a imprensa só divulga o contrário. Nós tivemos recentemente em São Paulo um carro de um taxista que foi colocado fogo com quase ele dentro. Então, eu faço um apelo, eu agradeço sua compreensão e colaboração comigo, mas eu aproveito, somos totalmente contra, e eu faço um apelo, deputado, nos ajude com seus pares, vamos resolver de vez, não só abortar isso de uma vez, mas acabar com esse serviço pirata, que amanhã a sociedade está aplaudindo, ela vai pagar seu preço, porque a hora que acabar e levar à falência, todos os taxistas desse país, se estabelecerá um grande oligopólio aqui, com 4, 5 gigantes de empresas do mundo todo, onde eles colocarão suas regras e seus preços, e a população, aí sim, vai sentir o erro que cometeu. Permita aqui, só para mim não esquecer aqui. Parabéns. Muito obrigado. Eu gostaria de saber, antes de passar a palavra ao dado, né, se não, estou à disposição. Meu gabinete é aberto. Agradeço imensamente. Presidente. Para finalizar aqui com Edmilson Sarlo aqui, o senhor tem a palavra. Presidente, eu primeiramente quero mais uma vez agradecer a iniciativa de Vossa Excelência, dizer que o grande espírito democrático demonstrou aqui uma grande humildade, que acho que deve ser a característica de todo parlamentar. Vossa Excelência mesmo aqui colocou que, e o próprio deputado Rony disse que muitos parlamentares às vezes não têm conhecimento e recebe o pedido e acaba colocando para discussão. Foi muito bem colocado aqui. E Vossa Excelência tem um espírito democrático, aliás, característica essa de um aquariano, porque o senhor também nasceu dia 16 de fevereiro, assim como esse cidadão aqui, característica de nós aquarianos. Mas é importante dizer, e só fazer um esclarecimento, quando Vossa Excelência comentou do apensado, realmente ele é muito danoso. Mas o primeiro, se a gente olhar atentamente, ele vai quase que na mesma linha, com apenas um artigo. Porque quando ele fala no apensado com relação à transferência, de proibir a transferência, quando ele vai no apensado, fala da questão do falecimento, só naquele artigo ele já engloba tudo. Porque quando falar que o taxista tem que ir para a licitação, você já o transforma aquele documento dele em permissão pública, que ela é pessoal e intransferível, e aí tem que seguir os mesmos preceitos da Lei 8666, que trata das leis das licitações. E aí vem, posteriormente, a Lei 8987, que fala claramente de concessões e permissões públicas. Então, o primeiro projeto, e eu tenho certeza que a iniciativa do parlamentar, e o senhor foi muito feliz hoje, se não foi a melhor, foi uma das melhores audiências públicas que eu participei nessa casa, a mais esclarecedoras. Uma pena que, devido aos compromissos dos parlamentares, que a gente sabe que essa casa tem muito trabalho, várias comissões simultaneamente, não puderam estar aqui. Mas eu tenho certeza que, com o conhecimento de Vossa Excelência, Vossa Excelência conseguirá passar para os seus pares todos os esclarecimentos aqui, mas só deixando muito bem claro, o primeiro projeto, e eu me sinto às vezes constrangido, porque o autor não está, e ele é tão danoso como o apensado. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, agradecendo a presença de todos, encerro a presente reunião, antes convocando as senhoras e senhores deputados, membros desta comissão, para a reunião deliberativa ordinária,